pessoas. Vou começar a compartilhar a tela. Tá bom. Da Oi, gente. Gente, silêncio, tá? Eu vou começar a leitura aqui com vocês. Saiba mais. E mutem. Em laboratórios, e indústrias, para acelerar a sedimentação, são utilizados aparelhos de centrifugação. Em análises clínicas, por exemplo, a centrífuga é utilizada para separar os componentes do sangue. Em razão da alta velocidade produzida pelo movimento de rotação desse equipamento, os componentes mais densos são depositados mais rapidamente no fundo do recipiente que contém a mistura. No caso do sangue, a parte sólida, que são os glóbulos e as plaquetas, se deposita no fundo do tubo e a parte líquida fica na parte superior. Então, gente, a parte líquida do nosso sangue é essa parte que está mais amarelinha aqui. Vocês estão vendo? Isso aqui é chamado plasma, tá? O nosso sangue, então, a parte líquida dele é chamada plasma. A parte sólida são as células, tá bom? Que são os glóbulos e tem as plaquetas também. Então, nosso sangue tem parte sólida e tem parte líquida. Esse aparelhinho aqui, redondo, eles, em laboratórios, quando a gente faz exame de sangue, né? Eles utilizam muitas vezes, dependendo do exame, eles misturam, eles fazem essa movimentação para poder separar a parte sólida da parte líquida, tá? Então, aí é um processo de centrifugação, tá? É um método que é utilizado muito em laboratórios para separar a parte aí do sangue, tá? Quem tá falando no bate-papo? Eu tô de olho, hein? Agora aqui, na página 14... Professora, é sempre o Eduardo que fala no chat. Oxe. Ó, aqui na página 14... Tudo bem, ó, silêncio agora. Após a sedimentação da areia lá, quando a areia ficou no fundo do copo, é possível transferir com cuidado a água que fica na parte de cima, tá? Porque se você pega devagarzinho e vai derrubando aos poucos, só vai sair a água que está em cima. Essa técnica de separação é chamada decantação. Então, o processo de só aguardar a areia ficar no fundo e a água ficar em cima é a sedimentação. Mas a partir do momento que você começa a retirar a água de cima dessa areia, esse processo se chama decantação, tá? Que você retira, então, a parte líquida de cima do sólido. Há um outro processo que é mais eficiente para separar isso, tá? Que separa aí uma mistura heterogênea entre um sólido e o líquido. Aqui, no caso, o líquido é a água e o sólido é a areia. Essa técnica ela é chamada filtração simples, tá? É só separar ali, despejar a mistura em um funil que vai separar o líquido do sólido. Então, em um recipiente vai ficar água e no outro a areia. Oi. Professora. Diga. O meu celular, ele tá com 14%. Eu não sei se ele vai aguentar até o final da aula. Cadê Ele o vai carregador? aguentar, Ronaldo. Ele consegue. Cadê o carregador? Deixa eu ver. Ele tá longe da apostila. Sumiu. Só que... Ó, eu tô aqui do lado do meu carregador. Não, peraí. Sumiu ele. Ah, tá ali. Ah. Ele tá perto. Arthur e Luane, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim? Eu estava falando aqui, antes de vocês ficarem, que depois que a gente deixa um copo com areia e água em repouso, a areia fica no fundo e a água fica em cima, esse processo é a sedimentação, né? De você aguardar essa separação. Aí, no momento que você vai retirar a água com cuidado para não misturar de novo com a areia, essa separação se chama decantação, tá? Mas aí existe, como eu estava falando, um outro processo que é mais eficaz para separar essas duas substâncias, que é a água e a areia.
que no caso se chama filtração simples, tá? Você pega um funil e consegue separar a areia da água, tá? No caso, vai passar só a água e a areia vai ficar. Esse tipo de filtração, esse tipo de separação de mistura, separa misturas em que tem um sólido e um líquido, tá? Professora, Porque aí o líquido passa Professora. pelo funil e o sólido fica no recipiente. Oi. professora, eu vou lá no banheiro, tá? Tá. Então, aqui a gente viu, né, a separação, né, a filtração simples. Aqui tem um experimento que não dá para fazer agora. E aqui fala de um outro tipo de filtração. Na casa de vocês, o café, ele é feito dessa forma que está aqui na imagem, com coador, com a água normal, ou com aquelas máquinas que você coloca a Com cápsula? o coador. Com o coador. O coador. O de pobre, não é o normal. De pobre. Não, Eu eu adoro, particularmente acho esse daqui mais gostoso, né? Mas o outro é mais fácil. Mas esse daqui é um exemplo de um processo de separação de mistura, tá? Porque ele é um tipo de filtração. Porque ali no filtro, né? No papel filtro, vai ficar a parte sólida, que é o café, e por ele vai passar a parte líquida, que já é o café, a água com o café dissolvido. Então, uma parte daquele pó que está dentro do coador vai se dissolver na água e vai passar ali para baixo. Outra parte, aquela parte sólida que fica ali, fica presa, porque são grãos maiores, tá? Então, isso é um processo de filtração. É a separação de um sólido e um líquido. Aqui, no caso, o sólido é o pó do café e o líquido é a água, tá bom? Então, ali é um tipo de filtração também. Até porque esse papel se chama filtro de café, tá? E é um processo de separação de mistura heterogênea. Então, aqui, ó, o papel filtro tem uma função semelhante à da peneira. A parte líquida passa Ô, pelo professora, buraco alguém disse microscópico. que caiu. Só um pouquinho. E as fibras de papel ficam ali retidas no papel. Quem falou? Alguém disse que caiu. Uai. Acho que foi eu. Eu vou mandar de novo o link para ele, porque ele não está conseguindo. Eu vou parar de aqui o compartilhamento só para poder mandar para ele. Se tiver foto de um cubo, é o Leonardo. Vou mandar aqui no grupo. A Kézia mandou. Vou voltar a aula. Calma aí, pro. Rapidinho, já volto. Tá, mas eu vou continuar aqui, tá? Então, o filtro do café, ele funciona como se fosse uma peneira, só que os buraquinhos são microscópicos, a gente quase não consegue ver, né? E então, vai reter o café e vai deixar passar a água com o café dissolvido. Ao adicionar água quente ao pó do café, os componentes solúveis, eles vão ficar, né, dissolvidos na água, são extraídos por uma técnica conhecida como extração. E a borra do café, que é aquela que fica presa, fica retida pela filtração, tá? Então, esse processo aqui é um tipo de filtração do café, ok? Agora, mais um Saiba Mais que é interessante, vai falar sobre o sangue novamente. Eu não sei se vocês já ouviram falar de hemodiálise, tá? Não. Então tá aqui, ó. Você já ouviu falar de hemodiálise? Alguém aqui já conhece? Sim. Eu já. Palavra? Não. Eu já. Não. Ó, toda vez que vocês virem uma palavra toda vez que vocês virem uma palavra que começa com hemo, com H, hemo, quer dizer que tem sangue envolvido, tá? Então, aqui está dizendo que a hemodiálise é um processo artificial usado para retirar, por filtração, as substâncias indesejáveis que ficam acumuladas no sangue. Então, para isso, eles utilizam uma membrana formada por um conjunto de tubos, né, bem fininhos, chamado filtro
capilar. O sangue, então, ele vai passar por esse filtro durante 4 horas e ali ele retira tudo que não pode ficar no sangue. Esse processo é utilizado em casos de insuficiência renal, né? Ou seja, quando os rins não conseguem mais filtrar o sangue. Oi. Ô, professor, deve ser horrível ficar sentado lá 4 horas. Pois é. Ó, resumindo, então, isso que eu acabei de ler. Nós temos Professora. Oi. Professora, e isso é causado por causa de falta de água, né? Também. Tá? O que acontece? Então, nós temos órgãos. Professor, Oi. já são 4h48. Acaba às 5h20 na sala. Não, é sim. Tenha toda a gente, por favor. Mas, gente, é o horário da aula, é como se fosse na escola. Tá? Professora, eu quero falar um negócio. Fala. Então, toda vez que a gente ouvir hemogênia, aí tem sangue? Não, emo. Emo. Quando qualquer emo. palavra tiver emo. Já ouviu falar naquele lugar aqui na cidade que chama Hemosul? Já. Sim. Lá é onde se faz doação de sangue. Tá? Hemodiálise é a filtração de sangue. Que mais? Não entendi. Agora, Hemorragia. O que é hemorragia? É o excesso de saída de sangue do corpo. Então, sempre que tem hemo, tem a ver com sangue, tá? Mas deixa eu continuar explicando aqui. Nós temos um órgão chamado rim, tá? Na verdade, nós temos 2 rins. Vocês sabiam disso? Pois o quê? Rim? Nós temos 2 rins no nosso corpo. A função dos rins é filtrar o nosso sangue, ou seja, o sangue passa pelos rins e os rins seguram as substâncias que não são boas para o nosso corpo. E como que a gente elimina essas substâncias? É pela urina, tá? E aí os rins vão levar lá para a bexiga. Oi. Professora, com um rim já sobrevive, né? Mas com 2, né? Sim, o melhor verdade, tem os dois, funcionamento, o melhor funcionamento do corpo funciona com os 2 rins, mas é possível sobreviver com um só, tá? Mas deixa eu continuar, tá, gente? No final, quando eu terminar, daí vocês falam, tá bom? Então, o nosso rim, ele serve como um filtro no nosso corpo, porque o sangue passa pelos rins e os rins seguram as substâncias que não são boas pra gente, tá? E aí, depois que o sangue passou, o rim segurou essas substâncias, a gente vai eliminar isso pela urina, tá? Mas existem algumas pessoas que os rins não funcionam direito. E aí acaba ficando substâncias tóxicas no sangue, tá? E aí o rim não consegue filtrar. E essa pessoa tem que fazer essa filtragem artificialmente. Então, ela vai no hospital, senta, fica lá por umas 4 horas. Essa máquina vai fazer o papel do rim dela. Vai filtrar, tirar substâncias indesejáveis e para poder aí conseguir sobreviver. Tá. Professora, quando a pessoa tem pedrinha no rim, ela às vezes fica sem rim, né? Alguém falou no meio, eu não consegui entender. Fala, Eduardo. Só o Eduardo fala. Quando a pessoa tem... Inicia outra, cara, tá bom demais, Peraí, por favor. Tá, só um pouquinho, peraí. Eduardo. Quando a pessoa tem pedra no rim, ela tem que tirar pela urina, né? Tem que tentar tirar pela urina, né? Se for possível, ela consegue eliminar pela urina. Se não, ela precisa fazer cirurgia. Tem algumas cirurgias que dá para ser feita a laser. Tá? Professor. Oi, Renato. O que é pedra no rim? Pedra no rim são alguns cristalzinhos que se formam pelo excesso de sal, tá? E também a falta de água no corpo. Então, quando a gente... Ô, professora, a minha mãe tem o lado esquerdo. Tem pedra no rim? Sim. Então,
para evitar isso, é ideal a gente não consumir muitos alimentos com sal, tá? Sódio. E também tomar muita água para dissolver esse sal, tá? Para poder eliminar. Porque se esse sal se acumula ali no rim, acaba formando pedrinhas mesmo, pedrinha de verdade. E aí acaba causando aí uma dor muito intensa e pode prejudicar a gente. Fala, Renato. Eu vi um vídeo de uma mulher que ela era pobre, daí ela não tinha trabalho. Daí, pra ela ter comida, ela comprava muita porcaria. Daí ela comia muita porcaria todo dia. Daí, quando foi ver, ela já tinha mais de 2.000 pedras. Pois é, sabe por quê? Deixa eu falar rapidinho. Esses alimentos industrializados, para eles se conservarem por bastante tempo, para eles manterem o gosto, essas coisas, o que as indústrias fazem? Eles colocam muito sódio. O sódio é o sal, praticamente. É um produto que forma o sal. Então, o excesso do sódio, o excesso de consumo desses produtos industrializados, essas porcarias de mercado, acaba acumulando sódio lá no nosso corpo, né? Aqui no nosso corpo. E se a pessoa não toma água, não tem hábitos saudáveis, isso aí se acumula, forma pedras nos rins. Tá? Ela já tinha mais de 2.000 pedras. Pois é, ela está em situação crítica. A minha mãe já ficou internada umas 4 vezes por causa de uma pedra. É, mas teve que fazer cirurgia? Não. Não? E, tipo, professora, a gente comia muito esses produtos aí, tipo, a lasanha, pizza de mercado. Porque tem aí muito sódio. O sódio acaba se acumulando e formando essas pedrinhas. Por isso, gente, que a gente tem que comer coisa que presta, tá? Não é só comer porcaria, não, que isso aí faz muito mal pra gente. Professor. Tomar muita água, não é à toa que a gente fala isso, não. Fala. Professor, e no vídeo falar que uma pedra já dói pra caramba, imagina 2.000. Pois é, e diz que é uma das piores dores que um ser humano pode sentir, né? A dor nas pedras no rim. Mas, gente, voltando aqui ao conteúdo, tá? Voltando ao conteúdo. Cadê o Henrique que estava reclamando da aula? Henrique, tá bom? Gravando, pro. Eu consigo ouvir só um pouco de você falando. Você fala. Meu som e... Eu consigo ouvir tudo. Agora, calma. Agora, Henrique, melhorou para você? Agora melhorou. Melhorou. Então, vocês entenderam o que é a hemodiálise? É um aparelho que faz a função que o rim devia fazer, de filtração do nosso sangue, tá? E tem gente que tem que fazer isso todos os dias, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Fica lá por umas 4 horas fazendo lá a filtração do sangue. E é um tipo de separação de misturas, tá? Agora, gente, como é que a gente vai separar o óleo da água, tá? Esse equipamento que tá mostrando aí na tela para vocês, na verdade, ele tem uma torneirinha aqui embaixo, tá? Vocês estão vendo que ali dentro tem óleo e água, tá? Depois que a gente deixou essa mistura em repouso, vai ficar bem separado o óleo em cima e a água embaixo, né? Como a água é mais pesada, ela fica na parte de baixo. Então, para separar isso, abre-se essa torneirinha bem devagar e vai cair aqui embaixo somente a água. Porque aí, a hora que começar a chegar perto do óleo, fecha a torneirinha e vai ficar bem separado, tá? Esse aqui de cima só com óleo, embaixo só com água. Assim que é feita essa... banheiro. Então, ó, as misturas heterogêneas. Separação deve ser bom para separar a areia e a água, né? Esse daqui? Não sei, porque isso aqui, na verdade, é utilizado mais para separar misturas de líquidos com líquidos só. A areia é sólida. Posso no banheiro? Sim. Então, gente, ó, as misturas heterogêneas que são líquido com líquido, no caso aqui o exemplo, óleo com a água,
ele pode ser separado por decantação também, tá? Só que, nesse caso, é preciso esse aparelho especial. Ele se chama funil de separação, que é esse que eu falei que tem essa torneirinha embaixo, tá? A decantação, então, vai deixar essa mistura reservada até ficar bem separada, okay? E aí se abre a torneirinha para tirar o mais denso, né? O mais pesado primeiro. Entenderam? Não? Sim? Não entendi. Tá, vou repetir, ó. Existem misturas que são sólido com líquido ou líquido com líquido, tá? No caso ali da areia que eu estava explicando para vocês, era um sólido com líquido, certo? Aqui, o óleo e a água não são dois líquidos? Então, eu vou usar uma outra forma de separar esses dois. Diferente da forma que eu separei a areia e a água, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? É a partir da decantação, tá? Eu deixo essa mistura reservada dentro desse funil aqui. E, quando ficar bem separadinho as fases, a água vai ficar embaixo. E aí, para eu separar esses dois, aqui embaixo vai ter uma... Vocês estão vendo ali, ó? Embaixo do funil tem uma torneirinha, como se fosse uma torneirinha. Eu abro essa torneirinha devagar e vai cair só água no recipiente que está aqui embaixo, tá? E aí, quando tiver acabando a água ali, começar a cair óleo, você fecha. E aí vai ter separado já. Nesse recipiente de baixo vai ter água e nesse aqui de cima vai ter óleo. Entendeu? Isso aqui se chama funil de separação. Geralmente tem em laboratório, tá? Em laboratórios que a gente faz essas misturas de... essa Isso vende? Mistura. Isso vende, pro? É vendido? Oi? É vendido esse aparelho? É para laboratórios. Tá? Entenderam, então, né? A decantação, gente, só para resumir. A decantação... Deve ser legal fazer com Coca-Cola, né, pro? Hã? Deve ser legal fazer com Coca-Cola e ver o tanto de açúcar que tem na Coca-Cola. Não, mas esse daqui só separa líquido de líquido. Tá? Eduardo, tá levantando a mão? Ah, tá. Então, a decantação, resumindo, é esse processo de você esperar a mistura acalmar e você ver as fases separadinhas, tá? Mesma coisa de eu pegar um copo com areia que tá bem misturado. Se eu deixar parado, ele vai começar a cair lá no fundo, fica lá no fundo e a água em cima. Mesma coisa o óleo. Eu posso chacoalhar, mas se eu deixar parado, vai separar as duas fases, a água e o óleo, tá? Esse processo de esperar esses dois se separarem e retirar um deles depois é a decantação, ok? Todo mundo entendeu? Sim. Tá. Então, ó, outros processos de separação de misturas heterogêneas. Vocês já separaram feijão? Cataram feijão? Tirar aqueles feijõezinhos que estão estragados do resto dos feijões? A minha mãe. Sim. Então, quem cozinha geralmente faz isso, porque às vezes vem umas pedrinhas, uns feijões meio estragadinhos. Então, a gente faz um método, isso é um método de separação de mistura, que tá tudo misturado. E aí você vai separando, você vai catando, separando o feijão bom do feijão que tá estragado, ou das pedrinhas que vem no meio. Às vezes vem até uns bichinhos junto, né? Então, esse processo se chama catação, tá? Você faz uma separação manualmente mesmo ali, de separação ali dos grãos, tá? Pode ser diversas coisas. Por exemplo, uma coleta seletiva de lixo. Quando você leva material para reciclar, eles separam, eles catam a parte de alumínio lá da lata, eles catam a parte de papel, separam a parte de plástico. Isso é um método de separação de mistura também, tá? E é dentro desse processo chamado catação. Ok? Entenderam? Sim. Tá bom. E aí tem um próximo que se chama peneiração. O próprio nome já diz, se usa uma peneira, tá?
aquela peneira de cozinha mesmo, ou então esse outro processo. Existem umas peneiras bem grandonas assim, utilizadas em construção, garimpo, que eles peneiram, separam materiais, mistura sólida. Professora, minha mãe tem vez que ela vai cozinhar, ela usa essa peneira aí. Tem? Ela usa para fazer arroz. Então, para poder separar, né, o arroz da água, né, quando vai lavar. Então, a peneiração é isso. Às vezes a gente pega, sei lá, um leite que tá com alguma substância nata, alguma coisa que você quer peneirar, passa por ela. Vai passar a parte líquida e a parte sólida fica presa, fica retida ali na gradezinha da peneira, tá? Então, separa... A catação separa misturas entre sólidos. A peneiração separa misturas entre sólidos e sólidos com líquidos. Ok? Às vezes, até em receitas, por exemplo, vai fazer um bolo, a pessoa pega a peneira e coloca a gema do ovo ali. Por quê? A gema, ela estoura, passa aquela parte amarela da gema e fica uma película presa na peneira. Então, a parte sólida que tem ali do ovo, né? Que fica com aquele cheiro de ovo. Então, eles peneiram também. Tá? Então, quando a gente usa uma peneira, a gente está separando um tipo de mistura através de um método chamado peneiração. Professor, falta 20 minutos para acabar. Sim, já está acabando já. Eu acho que vou terminar aqui. Você vai passar a tarefa? Hã? Tu vai passar a tarefa? Vou, mas eu vou escrever lá no Google Sala de Aula, tá? Eu não tenho Google Sala de Aula. Não tem? Então eu vou mandar lá no grupo. grupo. Eu vou mandar lá no grupo WhatsApp. Manda no Ó, grupo. só pra... Gente, é a última página, tá? Ó, ventilação. A ventilação, ela é um tipo de separação também de misturas, tá? Por exemplo, aqui, ó. Esse método também consiste na separação de sólidos. Aí, já tá acabando o tempo de novo. A tarefa vai ser na apostila? Hã? A tarefa vai ser na apostila ou no caderno? Eu vou ver ainda se vai ser na apostila ou no CA. Eu coloco lá para vocês, tá? Então, ó, esse método de separação chamado ventilação, por exemplo, vocês estão vendo essa imagem do cara com uma peneira gigante aqui? Com frutos? Sim. Isso aqui é o fruto do café, tá? É o grão do café. Então, ele joga para cima, passa um vento ali e tira todas as impurezas. O pó, as folhas. Então, só fica o grão do café mesmo, tá? Passa por uma ventilação e os itens, né? Os componentes mais leves acabam saindo pela ventilação, tá? Então, ventilação também é um tipo de separação de misturas. E, por último, a levigação, que é um processo que separa componentes sólidos de pesos diferentes, tá? Por exemplo, nessa técnica, o componente menos denso, né, o mais leve, é carregado pelo fluxo de água, por exemplo. É o que acontece, por exemplo, nos garimpos. O garimpo é um local onde as pessoas vão retirar minérios, né, do solo, da rocha. Garimpo? Na beira de rio, né, dentro de rio. Então, garimpo, professora? Garimpo. Então, eles pegam, passam a peneira ali naquele solo e balançam já vi, já. da água. A água vai tirar as impurezas, tá? Aquela parte que ele não quer que fique preso na peneira. Então, a levigação é separada pela água, tá? A água que separa ali esse tipo de mistura. Gente, ficou clara a aula de hoje? Foi só sobre métodos de separação das misturas. Alguém ficou com alguma dúvida? Não. Ei, Não? gente. Tipo assim, tem um negócio. Não, professor. Tem de tudo. Antes do resultado, para saber que tem uma doença, tem que tirar o sangue, certo? Sim. Henrique. O quê? Depende da doença. Às vezes nem precisa. Professor, Oi. é isso que faz pra saber se a pessoa tem coronavírus. Tira o sangue dela. É verdade. Coronavírus. E eles fazem... Chega desse assunto.
Eles fazem É o coronavirus. Eles fazem um teste também, que eles têm um cotonete grandão, assim, é como se fosse um cotonete grandão, coloca no nariz da pessoa, enfia lá dentro, para poder captar, né, capturar um pouquinho da mucosa lá de dentro do nariz, para fazer exame para saber se tem vírus lá. Eu prefiro que professor, dele pronto, acabou. Não, já vi, já. Pessoal, serve bem aquela arma que é tipo uma arminha que eles apontam na cabeça, bem no centro da cabeça, pra ver. Aquilo lá é para medir a nossa temperatura. Vocês já foram no mercado nessa quarentena? Não. Em alguns mercados, por exemplo, lá no Açaí, eles ficam uma pessoa lá na frente com esse aparelho e põe assim perto da nossa testa. E aí eles veem se você tá com febre ou não. Imagina o segurança tá brincando, né? Aí do nada ele pega na cabeça da pessoa, aí todo mundo começa a correr, a pessoa fala, olha, sniper! Não, mas eles sabem que é um equipamento de medição de temperatura corporal. Então, não, se o cara estiver de longe, se o segurança estiver de longe querendo zoar. Bom, gente, então é isso. Podemos encerrar por aqui. Ô, Henrique. Tchau. Mais alguma pergunta? Professora. Não. Oi. Tchau. Eduardo, Tchau. você quer falar alguma coisa? Não vai ainda não, tem que esperar. Não Pode quer ser? ainda não? Professora. Vocês vão ter aula ainda hoje? Não. Graças a Deus, não. Fala, Isabel. Eu não entendi essa última. A levigação? Ó, faz de conta que você tá no rio. Duas pedrinhas de ouro no fundo, assim, do rio, só que tá misturado com um monte de pedra normal. Você pega um monte, assim, e passa o ouro pela água para tirar aquelas outras impurezas, para ficar só com o ouro na mão. A água não tirou as outras? O processo desse que a água tira outras substâncias dessa mistura ali de pedrinhas é a levigação. Tá? Entendi. Tá. Mais alguma? Vai mandar tarefa no grupo, né? Hã? Você vai mandar tarefa no grupo, né? Eu vou mandar tanto no grupo quanto lá no Google Sala de Aula, porque tem gente que não acessa lá. Aí fica professor, assim. é uma tarefa, não. Vou mandar assim. Só ficar fazendo o quê em casa? É quarta-feira. Então. Mas é quinta-feira e depois de amanhã é sexta-feira. A gente só vai ter aula de novo terça-feira. Pode ser, Quarta-feira que vem. A gente só tem aula quarta. Então você vai ter uma semana para fazer. Professora! Vou fazer no último dia. Só pra Pode sair, fazer a tarefa no último dia. Que absurdo. Eu faço assim também. Eu vou fazer hoje a tarefa. Vou fazer amanhã. Eu não sei se eu vou postar hoje, tá, Eduardo? Porque eu ainda tenho que carregar o vídeo lá no YouTube e demora um pouco isso. Aí depois eu tenho que postar lá no Google Sala de Aula, ver qual página que eu tenho que passar. Ô, Pro, pode sair? Então, acho que eu consigo. Gente, então eu vou finalizar, pode sair. tá? Ok, Henrique? Tá. Tchau, Pode gente. sair? Tchau.